Pessoal, finalmente chegou, tá aqui nas minhas mãos, título de residência, finalmente, depois assim de muitas coisas, muitos imprevistos e incertezas, esse documento tão importante chegou para mim. Estou gravando esse vídeo hoje, é exatamente dia 23 de fevereiro de 2026, provavelmente eu vou soltar esse vídeo ainda hoje, mas o título de residência ele chegou em minhas mãos no final de outubro para novembro, tá, pessoal? Tô gravando esse vídeo hoje, somente hoje, porque tem poucos dias ou semanas que eu voltei com esse canal. O canal estava privado, eu não estava com ânimo de postar vídeo, então fiquei muito tempo sem postar vídeo. Não estava com ânimo, para ser sincero a vocês, e também o tempo estava completamente escasso, devido a muitas coisas que aconteceram, muitas incertezas que também engloba o título de residência, mas também questões de trabalho e tempo mesmo, sabe? E resolvi voltar com o canal porque, assim, o canal, para mim, na minha opinião, eu não estou almejando o canal ser uma grande fonte de renda, até porque eu conheço um pouco de YouTube e sei que esse nicho de migração, de vlog, não paga muito bem. Não tem um vídeo, assim, normalmente os vídeos não viralizam com grandíssimas visualizações, 100 mil visualizações e tudo mais. Então não paga muito bem. Mesmo assim eu resolvi voltar com o canal porque eu acho interessante fazer essa documentação em forma de vídeo aqui no YouTube para ter uma memória, né, um registro ali da nossa trajetória aqui em Portugal. Então eu resolvi voltar com o canal mais por conta disso. E automaticamente, compartilhando nossos erros, acertos, quem sabe ajuda outras pessoas também a não cometerem os erros que cometemos e a tentarem fazer as coisas certas que fizemos, entendeu, pessoal? Então é mais ou menos isso, por que eu voltei. Bom, resumindo aqui a questão do título de residência, porque isso daqui foi uma novela que, olha, eu sei que muita gente ainda não recebeu o título de residência e quem sabe, né, esse vídeo possa ajudar você a ficar mais tranquilo, né? Bom, lá em dezembro de 2024 foi a minha entrevista na AIMA. Aí passaram alguns meses, em março de 2000, final de março de 2025 eu recebi o projeto de indeferimento. O projeto de indeferimento é como se eles estivessem com um projeto para negar a sua residência. E o meu eles alegaram que estavam faltando, quer dizer, estava vencido o meu antecedente criminal do Brasil. Realmente venceu, porque o prazo que eles analisaram, a demora foi tão grande que acabou vencendo o documento. E outra coisa também foi a questão dos recibos verdes, né? Que o meio de subsistência não estava compatível. Então, foi o que eles alegaram. Muita gente recebeu, né, essa questão do meio de subsistência, principalmente quem tinha atividade aberta e fez a sua manifestação de interesse com a atividade, que foi o meu caso. Então, eu recebi o indeferimento, eu já estava imaginando o que poderia receber. Na altura, muita gente dando relatos nas redes sociais, dizendo que pegou indeferimento. Muita gente que estava tudo certo, ganhava até muito mais do que o necessário, do que o mínimo, estava tudo certo e pegava indeferimento. Era como se eles não estivessem analisando o caso a caso, era como se fosse algo automático e aleatório. E eu já estava esperando por isso, né? Então não me pegou de surpresa. O que eu fiz? Para me enviar os documentos de forma mais correta, eu contratei uma advogada para me orientar nesse envio, né, de resposta para esse projeto de indeferimento. Eu tive um prazo até 16 de abril para fazer essa resposta, porque se passar do prazo é como se você tivesse aceito esse projeto de indeferimento e você perde, né, o seu processo. Então não poderia passar da data de envio dos documentos novamente. Então você ia lá no portal da AIMO para reenviar esses documentos e tinha uma aba de observação que você poderia escrever algo também. E a advogada me orientou a fazer, né, da forma que ela achava correto.
Reenviei os documentos que eles precisariam ir para os que eles negaram no caso. Ela pediu para fazer uma observação lá, escreveu ali para mim colocar mais ou menos o que era. Coloquei nessa observação. Eu lembro que na observação coloquei que eu era casado, a minha esposa já estava efetiva no trabalho, e que as nossas duas fontes de renda davam e sobrava para a gente se manter aqui no país, que estava tudo certo, que a gente consegue se manter no país, tudo mais. Eu coloquei essa observação aí. Porque assim, pessoal, recibos verdes aqui em Portugal é um trabalho como se fosse um trabalho autônomo aí no Brasil, né? Como se você tivesse aberto um MEI no Brasil. Um microempresário, um microempreendedor. Então aqui eles olham isso com muita insegurança. Tanto é que é muito difícil você conseguir um financiamento, algo do tipo, tendo atividade aberta somente. Então, por isso que aqui é muito importante você ter um contrato de trabalho, porque as financeiras, os bancos olham isso com a segurança. Então, nesse caso de residência, aconteceu o mesmo. Era como se a qualquer momento você não tivesse como viver no país, você tendo atividade aberta. Então, por isso que muita gente pegou indeferimento por conta do meio de subsistência com atividade aberta. Então, eu reenviei esses documentos, fiz tudo que a advogada pediu. Isso foi em abril de 2025. Nesse período, pessoal, começou a vir também aquela onda de possíveis deportações aqui em Portugal. Então, assim, gerou ali um medo gigante entre muita gente, inclusive eu, não vou mentir, porque assim, por mais que você esteja no processo legal, você esteja correto, você está passando por um processo de residência, mas é legal esse processo. Você fica, logicamente, inseguro. Você não está no seu país de origem, aqui as leis mudam rapidamente. Então imagina, acontece algo do tipo. E aconteceu vários casos de pessoas estarem andando na rua e tal, e ser abordada por policial paisana, pedir documentação, a pessoa não tinha documentação, mas estava com processo legal e mesmo assim, né, eles levavam essa pessoa como se a pessoa estivesse totalmente legal e para ser deportado. Então, assim, aconteceu vários casos do tipo. E isso me assustou. E como eu costumo dizer que há males que vêm para o bem, que Deus coloca às vezes desafio em nossas vidas para a gente seguir o caminho que Ele quer que a gente siga, às vezes a gente está fazendo algo, está errando, e a gente não consegue observar, enxergar esse erro. E vem aquele desafio justamente para a gente mudar o nosso caminho. Então foi o que aconteceu comigo. Eu estava trabalhando com entregas, estava fazendo estafeta, né? Não estava tendo bons ganhos, não vou mentir, estava muito fraco, muito fraco. Tem muitos indianos, Bangladesh, o pessoal de Bangladesh que toma conta desse meio de estafeta, de TVDE, e isso gera uma demanda muito grande de pedidos para suprir o tanto de estafeta que tem na rua, entendeu? Então acaba que faltando pedido para todo mundo. Então, assim, tá muito escasso, né, os pedidos para estafeta. Pelo menos aqui na região de Leiria, tava assim, não sei hoje, né? Então, assim, eu pensei, pô, essa questão de deportações. Se a AIMA não aceitar a minha resposta do indeferimento, não seria melhor eu tentar um contrato de trabalho, buscar um trabalho ali por contrato, a gente vê a nossa questão de horário, né, a gente se vira, né, mas eu tentar um contrato? Aí eu falei, bom, eu acho que essa é a melhor opção. Comecei a procurar trabalho por contrato. Comecei a procurar em todos os lugares possíveis, lojas de calçados, lojas de roupa, Burger King, mercados, Intermarché, eu mandei currículo, fiz até entrevista, Pingo Doce, mandei o meu currículo para vários lugares. E também enviei meu currículo para as grandes empresas aí de RH,
e algumas até ligaram, falando de possíveis vagas. Teve uma que eu lembro que era uma fábrica de gesso, que eu estava muito animado até, parecia uma empresa muito boa, que eu cheguei a fazer entrevista, mas tinha pouquíssimas vagas, então eu não consegui ser uma dessas pessoas escolhidas. E teve uma outra. Aí nesse meio tempo eu consegui um trabalho ali que era por contrato, mas era um trabalho de lavagem de carros numa rede ali de lavagens, né? Que a empresa ela fechava ali um contrato com vários estandes para fazer a lavagem interna dos carros lá e tudo mais, estandes grandes. E, e eu consegui esse trabalho por indicação de uma amiga nossa e ele dava o contrato. Tava tudo certo. Eu pensei, bom, o trabalho é pesado. Eu trabalhei lá alguns dias, né, de uma forma informal e o trabalho era bem pesado, tal, até exaustivo muitas vezes. Mas ganhava o mínimo, né, não tinha muitos benefícios, mas eu queria o contrato. E eu já tava tudo certo. Ele já tinha até enviado o contrato para segurança social. E no, no último dia que eu estava trabalhando de forma informal, que na semana, para o começo da semana, eu já trabalharia mesmo, né, já começaria nesse contrato, eu lembro. Isso foi na quinta-feira. Eu recebi uma chamada da Manpower e o pessoal da Manpower, que é uma empresa de RH, uma empresa que terceirizada e tudo mais, que contrata um serviço para. Na verdade, ela te contrata de forma terceirizada para você trabalhar em empresas, né? Eles me ligaram perguntando se eu tinha interesse em uma vaga de trabalho numa fábrica de segunda a sexta, em turnos, né? Um trabalho por turnos, ou seja, uma semana tá de manhã, uma semana à tarde, noite, tal, tal, tal. Ela falou mais ou menos o salário ali, quanto que daria, né? Juntamente com os benefícios, porque eles pagavam férias e décimo terceiro ali de forma parcelada, então seu salário também aumentaria um pouco por conta disso. Ou seja, era um salário até bem acima do mínimo, trabalhar de segunda a sexta e tudo mais, e para começar já segunda-feira. Ela ligou uma quinta-feira. Nossa, eu fiquei em êxtase, eu fiquei super empolgado. Né? Eu tava lá no meio lá eu fui à casa de banho para atender, né? Que eu pedi licença e tudo mais para a pessoa lá responsável lá do dia. E eu falei, não, sim, eu aceito. Então, você consegue pegar as botas e hoje e assinar o contrato hoje? Aí eu falei, não, é que hoje eu não consigo, é que eu tô no trabalho aqui, é informal e tudo mais, mas é, eu dei minha palavra, né? Eu tô aqui no trabalho, eu não posso deixar eles na mão. Então hoje eu não consigo. E amanhã também não consigo, porque amanhã já fechei, né, e tal, com eles. Aí ela, então você consegue vir segunda-feira? Você vai começar segunda-feira, porém à tarde. Você entra às 2 da tarde, sai às 10. Então você viria de manhã, a partir das 9 da manhã, para pegar as botas, assinar o contrato e às 2 da tarde você começa a trabalhar. Falei, perfeito. Isso assim, muito rápido mesmo. Não precisei de entrevista nem nada e consegui um trabalho nessa fábrica. Como eu falei para vocês antes, como Deus nos molda, né? Ele vai colocando desafios para a gente seguir o caminho correto. Comecei a trabalhar nessa fábrica, assim, conheci desde de cara, já peguei ali uma certa amizade ali, amizade de trabalho, né? Com algumas pessoas que têm ali uma índole, dá para ver, né? Inclusive, me ajudaram bastante no começo. Inclusive, né, tinha uma pessoa lá que era conhecida nossa, já trabalhou com a minha esposa no lar, e ele me ajudou muito também. Ele me indicou a trabalhar numa máquina que ele opera, porque estava precisando de pessoas. Eu comecei a treinar nessa máquina e ele falou para mim que era importante porque operando a máquina, você, quando assinasse o contrato com a fábrica, diretamente com a fábrica, né, porque o contrato até então é da empresa terceirizada, que funciona muito isso, né, você fecha o contrato com a empresa terceirizada para trabalhar na fábrica
e esse contrato ele vai se renovando. Se a fábrica ela não te propor um contrato diretamente com a fábrica, você ser, né, um funcionário ali da fábrica, o seu contrato com a empresa de RH ele vai se renovando ano após ano. É assim que funciona. E ele falou para mim que você operando máquina, você vai ser uma pessoa muito útil aqui. Então, você sendo útil, eles vão querer te segurar, porque outros setores tem muita rotatividade de pessoas, porque é algo fácil de fazer ali, então é muito simples e além disso você receberia menos, porque a fábrica é dividida por níveis, o ordenado, né? Nível 1, nível 2, nível 3, tem o nível 4, que eu acho que são, né, os chefes de turno e tudo mais. E o nível 1 é o que a maioria pega, que é um trabalho ali mais fácil, né, de fazer e tudo mais, que qualquer um pode fazer. Já, né, operando máquina é o nível 3, então você ganha bem mais, né, do que o nível 1. E eu sabendo de tudo isso, ele me contando tudo isso, eu falei, opa, é a chance que eu tenho para mim ficar aqui e conseguir o contrato diretamente com a fábrica, que é algo super importante e valioso aqui em Portugal. E comecei, né, a fazer essa formação, né, nessa máquina e até hoje eu estou lá e assim, a máquina eu gosto de trabalhar porque você sabe o que você tem que fazer e você não tem pessoas ali te orientando a todo momento no seu pé e tudo mais. Você tá ali, faz aquilo que é para fazer e pronto. Eu gosto de trabalhar assim. E agora eu tô fixo nessa máquina, entendeu? São, é um por turno, né? Então, nós três revezamos os 3 turnos e agora eu estou fixo nessa máquina já tem um tempo já e só estou aguardando o meu contrato diretamente com a fábrica. Tem 8 meses que eu estou lá apenas, então creio eu que está chegando esse contrato. E, pessoal, isso foi acontecendo, né, ao longo do tempo enquanto a residência não chegava. Então, assim, por conta da demora da residência, eu consegui um trabalho em fábrica de segunda a sexta com salário interessante e isso foi fazendo com que a gente tivesse mais estabilidade aqui em Portugal. Então é o que eu falo, né? A gente não pode ficar parado esperando as coisas acontecerem, a gente tem que se movimentar. Então a vida do imigrante é isso. É muitas incertezas, muitas dúvidas do que pode acontecer no futuro, mas a gente não pode ficar parado, a gente não pode travar, né? A gente tem que buscar, tem que pegar contatos, né? Contato é muito importante. Depois eu fiquei sabendo que, né, essa vaga que eu consegui nessa fábrica que eu estou hoje foi, além de eu ter enviado o currículo, né, para Manpower, que é a empresa aí de RH e tudo mais, algo que ajudou muito eu conseguir esse contrato, eu acho que não só ajudou, mas acho que foi crucial, foi que um amigo nosso, ele tinha me pedido o meu currículo para ver se ele conseguia algo, para mandar para... Ele conhece muita gente aqui, ele já está aqui há muito tempo, e ele mandou meu currículo para a mulher que trabalha na RH da fábrica, dessa fábrica que eu estou trabalhando, porque ele trabalhou lá um tempo e pegou uma amizade com ela e tudo mais e tinha um contato dela. E depois que eu fiquei sabendo disso, eu falei, então com certeza foi através da sua, é, é, do seu envio, né, do meu currículo para ela, que eu consegui esse trabalho rápido, assim, nem precisei de entrevista nem nada. Agradeci de monte, né, falei, nossa, Deus te abençoe demais, muito obrigado, você está sendo um anjo nas nossas vidas, já nos ajudou muito, ele nos ajudou muito mesmo, a família dele, né, então, assim, foi através de um contato, né, pessoal, é, de, um, de, de uma pessoa, né, que a gente conheceu e tudo mais, criou uma amizade que arrumou esse trabalho pra gente, praticamente, né, eu posso dizer assim.
Porque se ele não tivesse enviado o currículo para ela, será que realmente eles teriam me ligado? Então, assim, eu creio que não. Assim, tão rápido, né? Então, Deus abençoe, né? O Rodrigo, amigo nosso. Não sei se ele vai ver esse vídeo um dia, mas se ele estiver assistindo em algum momento, que Deus abençoe sua vida. Eu fico muito grato por isso. E então, pessoal, é mais ou menos isso. Acho que o vídeo, né? O propósito desse vídeo é esse. Não pare, né, mesmo com dúvidas e incertezas, né? A vida do imigrante é assim mesmo. Então, é mais ou menos esse o relato. A residência chegou, como eu falei para vocês, outubro para novembro. E por que é tão importante a residência, né, pessoal? Isso daqui, eu posso, com essa residência, eu posso trocar carta de condução, eu posso, quem sabe, futuramente trabalhar nos pesados, trabalhar ou em comboios ou em caminhão, enfim, abre um leque muito grande de trabalhos, possíveis trabalhos. Eu também consigo o meu número de utente, que é muito importante para a saúde aqui em Portugal. Além, logicamente, de você estar andando documentado, né? Você está andando tranquilo aí, né? Pelas ruas e tudo mais, está 100% correto, né? Que é algo super importante. Outra coisa importante, mas que não era prioridade nossa, nunca foi, até porque até hoje a gente não viajou para fora. Mas através da residência você consegue viajar para outro país tranquilamente e voltar sem problema algum. Isso daqui é a questão de viagem mais importante na questão de se você precisar ir para o Brasil, né? Acontecer alguma coisa ali e tudo mais, né? Você ter condição de ir e voltar sem problema algum. Então, assim, a residência é super importante para tudo isso e também para possíveis financiamentos. E é algo que estamos estudando, né? Aí você vai se perguntar, né? Financiamento do quê? Você tem que ficar nos próximos vídeos aí acompanhando o canal para você saber o que pode acontecer, né? Futuramente conosco. Mas a residência ela proporciona também grande chance de financiamentos de várias coisas. Então é por isso que a gente tem essa pressa, né, de chegar à residência aqui em Portugal. Então, assim, fique no canal, né? Se inscreva caso não seja inscrito, porque tem muita novidade ainda. Eu estou tentando fazer um vídeo para contar várias coisas no mesmo vídeo para atualizar, né? Fazer aquela atualização do que aconteceu nesse longo período que eu fiquei sem gravar. E até para, como eu falei para vocês, é um relato pessoal nosso também que vai ficar registrado aí sempre quando a gente quiser ver. Tá bom, pessoal? Então é isso. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Espero que essas informações tenham ajudado vocês, né? Esse compartilhamento aí dos nossos erros, acertos e tudo mais. Até mais.